Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Humberto Nóbrega, da TV Sertão da Paraíba e também da Rádio Destaque, aqui da cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Estamos com aquele quadro, que para mim é um quadro muito importante, chamado Exemplo de Vida. O exemplo de vida eu procuro nas pessoas as histórias importantes, histórias bonitas, principalmente história de superação. Aonde eu encontro uma história de superação, vou trazer para vocês com certeza absoluta. Eu tive a honra de começar esse quadro justamente contando a história do meu pai, que teve um câncer e venceu essa doença há muitos anos atrás. Então, para mim, o meu pai, meu herói, foi sempre e sempre será um grande exemplo da minha vida. Se você tem alguma pessoa na sua família, na sua cidade, que tenha algum problema, que venceu alguma dificuldade na vida, e essa história possa trazer para as outras pessoas uma motivação, entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer de contar a sua história aqui no Exemplo de Vida. E hoje eu estou aqui na casa de uma grande amiga, a Berlânia. Ela tem na sua vida o seu exemplo. Será que ela vai ser um exemplo de vida para você também? Então a gente vai saber daqui a pouco. Já estou na casa dela e a gente vai bater um papo com ela descontraído. Presente aqui tá as irmãs dela, estão aqui com a gente. Daqui a pouco vamos ver se alguém vai falar ou não, contar algumas histórias, quem sabe um segredo da Berlânia, Vamos daqui a pouco saber tudo isso aí. Mas a Berlânia, ela entrou em contato com a gente através do Facebook e disse que queria contar a sua história. Ela diz que é um exemplo de vida, e o que ela me contou, para mim, e vale muito a pena ouvir a história de vida da Berlânia. Então a gente vai começar agora, vamos bater um papo tranquilo, vamos perguntar a ela a respeito do que aconteceu com a vida dela, e porque no finalzinho eu quero saber o porquê ela se considera um exemplo de vida, tá bom? Vamos conversar agora com Berlânia. Ela, para quem não sabe, é a mulher da Cajá Piscina, parceira forte também da Rádio Destaque. Vamos conversar com ela? Opa, olha só, agora a gente já está com a Berlânia. Ela vai contar um pouco da sua vida e vai contar também o porquê ela se considera um exemplo de vida para as pessoas. Quem sabe na narrativa dela você vai se encontrar, ou se você tiver algum problema que está enfrentando ou venha enfrentar, você consiga resolver, justamente porque a Berlânia passou por essa dificuldade e ela vai nos ajudar, tá bom? Vamos ver se realmente Berlânia é um exemplo de vida. Mas antes, Berlânia, antes de você falar do exemplo de vida, me diga quem é você. Quem é Berlânia? Oi, boa tarde. É um prazer enorme ter você aqui na minha casa. Eu sou Berlânia, muita gente me conhece por Lana, eu até gosto do apelido. E quando eu vi o seu quadro no Face, eu me interessei e vou lhe contar o meu exemplo de vida. Eu sou aqui de Cajazeiras, mas eu fui criada no sítio Serra da Arara. O meu pai era de lá. Nome do pai, da mãe? O meu pai Celerino. Eu sou a filha caçula de 9 irmãos e tenho muito orgulho do meu pai, que já está em memória, mas a gente lembra todo santo dia, está com 25 anos. Ele faleceu, mas não tem como não lembrar. Eu gostaria muito que eles estivessem aqui, mas a minha mãe não pôde vir. Como é o nome dela, de sua mãe? Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo teve 9 filhos? 10. Eita, meu Deus, pensa numa coragem. Hoje em dia, Hoje em dia você ter 9, 10 filhos é uma coragem muito grande, Hoje em dia os casais querem ter no máximo 2, 3 e olhe lá. Então você são 10 irmãos. São 10 irmãos. 10 irmãos. Você lembra o nome desse tanto de gente? Porque é muita gente. De todos. Diga lá. Francisco de Assis, que a gente chama de Arara. Sabino, que a gente perdeu, tá com 1 ano e meio. Sabino é o falecido, É o meu irmão.
Então é Arara, Sabino, Eliésio, Serafim, que é conhecido também como Serafim da Palhoça, que é o secretário de Agricultura daqui da cidade de Cajazeiras. Vamos lá, tá faltando 6. Aí tem Fátima, das Neves, Dora, Beta, Betânia e eu. Eita, família boa. Mas, rapaz, 10 irmãos, né? Assim, a família, 10 filhos, né? Para Dona Maria é muito coragem, né? Hoje em dia a gente tem esse tanto de filhos, né? É muita coragem. Família unida, Betânia? Unida. Muito unida, graças a Deus. Unida. Se brigar com um, briga com todos. Como todas as famílias, sempre acontece. Não, isso é normal, isso é normal. Mas os irmãos, mas se eu xingar um irmão, eu tô ferrado. Tá. Ave Maria, Deus me livre. A faca come, que é uma maravilha. É verdade. Berlânia, você é dona de casa, trabalha, o que é que você faz? Eu sou dona de casa e trabalho com meu esposo, Edilson das Piscinas. Edilson das Piscinas, Isso, que é Cajá Piscinas. Quanto tempo você tem que trabalha com essa atividade? A gente passou 4 anos no centro, ali na Belisa Marques Galvão, e fechou e veio trabalhar em casa. E agora a gente está com uma novidade que vem por aí, a gente está reabrindo a Cajá Piscina no centro. Então logo tem novidade em Cajá Piscina. No comecinho do mês a gente tem novidade chegando por aí. Vou trabalhar com ele novamente. Você falou que sua mãe teve 10 filhos, você teve quantos? 2. Você vê a diferença já, né? Já diminuiu. A modernidade já tem netos? Não. Tá vendo? Eu tenho o Pedro, que vai fazer 26 anos agora, mês que vem, e tem o Pablo, tem 15. O Pedro é casado? O Pedro é casado. Então são 2 filhos, tá certo, né? Mas o Pedro trabalha com o pai. Coisa boa, né? Piscineiro também, igual o pai. A profissão ficou na família, né? Que coisa mais boa. Falando de família, daqui a pouco você vai falar do seu moído, né? Por que é que você é isento de vida? Eu gosto tanto de família, eu adoro família. Se eu pudesse, eu só falava de coisas boas de família. Mas você teve essas 2 grandes perdas, né? Que foi o seu pai. Isso aí é algo... É natural a gente sofrer com a morte de um ente tão querido. E você também teve a morte do seu irmão. Meu irmão. Erlânia, diante dessas dificuldades todas que você passou com essas 2 perdas, não só você, mas sua família toda, em algum momento essas perdas trouxe para vocês assim uma revolta, alguma coisa que vocês, puxa vida, por que isso, meu Deus? Vocês chegaram a ter uma revolta com relação à família ou vocês encararam como algo natural? Assim, a gente encarou como algo natural, mas com muito sofrimento. Porque o meu pai era família. O meu pai era tudo. Aquele pai que fazia os gostos, que perguntava como a gente estava, que a gente se reunia lá à noite, os casados, ia todo mundo, os almoços de domingo. E o meu irmão, eu sofri muito também. Quando eu contar a minha história, você vai saber por que eu sofri tanto com a perda do meu irmão. Então foram 2 perdas que até hoje a gente, assim, o sofrimento é grande. Né? A gente, todas as 2 perdas foi por conta de doença. O meu pai, ele sofreu muito, assim, de uma pessoa com um problema dele, que foi de diabetes. E a gente sofreu aqui também. Nessa expectativa, naquele tempo, há 26 anos atrás, tudo era mais difícil. Telefone, essa não é como agora. E a gente sofreu demais. Muito. Tá certo, Berlânia. Eu já vou, a gente já vai entrar já no exemplo de vida que você até porque o objetivo principal desse quadro é saber isso aí. A gente fala um pouco de família para que você relaxe um pouco, para que você possa justamente conversar. Que a gente não é uma entrevista, e sim um bate-papo, aonde aqui na casa de Berlânia, a gente tá eu, Berlânia, na frente da gente tem 4 irmãs, né?
representando a família. Daqui a pouco eu vou ver se algumas delas, né, quem quiser falar alguma coisa também pode, né, é muito importante. Mas, Berlândia, exemplo de vida. Foi doença? Foi. Qual a doença que você teve que você enfrentou, e quando começou essa doença? Quando você descobriu que estava doente? A doença foi um câncer. Um câncer. Isso. E foi em 2013. 2013. Então hoje tem aproximadamente 7 anos, quase 8 anos. Dia 20 agora de setembro, completa 8 anos que eu terminei o meu tratamento. E eu tinha 37 anos e fui com um espetinho, tomar uma cervejinha desde sábado. Eu nunca fui de beber muito, mas eu ia com as minhas vizinhas. E eu quebrei um dente. E fui para o doutor Hermano. E ele diagnosticou um nódulozinho na minha língua, no lado esquerdo. Passou a medicação, porque podia ser de nascença, até mandou procurar minha mãe, mas não era. E ele encaminhou para fazer uma biópsia. E com 20 dias vinha o resultado dessa biópsia. Eu comentei com minha mãe, com minhas irmãs, queria fazer no mesmo dia da consulta. E o médico me deu 20 dias para chegar. Então foi aquele processo de biópsia, já ponto na área da boca. E com 10 dias o médico me ligou. Eu estava no Juazeiro com meu esposo, que estava com 6 meses que ele tinha feito uma cirurgia no olho e tinha ficado cego. O seu esposo? Isso, estava com 6 meses. Então, na realidade, você estava cuidando dele ainda, né? Estava dentro. Inclusive, o médico até falou que eu cuidasse do meu problema, porque a minha biópsia tinha dado maligno, era um câncer, e ali meu mundo desabou. Eu tinha um filho com 18 anos, o outro com 7, e o mundo fica tipo, cai na sua cabeça. Berlândia, você falou uma coisa que é muito importante, que a gente deixe claro para as pessoas. A Berlândia, ela estava fazendo algo rotineiro. Foi no espetinho com os amigos, apenas comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, algo normal. Teve um problema no dente, procurou um profissional, por sinal, o doutor Hermano, que é um excelente profissional aqui na cidade de Cajazeiras, é meu dentista também. E esse dentista, por ser um profissional, ele diagnosticou apenas um nódulo, alguma coisa diferente que estava na sua boca. E a preocupação dele no primeiro momento seria só tomar cuidado, vamos verificar o que é. Você acha que essa preocupação desse dentista de cuidar logo foi importante para você? Foi. Doutor Hermano, eu costumo dizer a ele é meu anjo da guarda aqui em Cajazeiras. Porque desde o início da biópsia, me acompanhou em tudo. Até agora, 8 anos se passaram, mas ficaram algumas sequelas. E que ele é quem me ajuda em tudo aqui sobre isso. Você falou 8 anos que aconteceu o fato, mas assim que você descobriu, eu estou com câncer. Eu lembro que há muito tempo atrás a gente falava até a palavra câncer dentro de casa. O meu pai brigava, minha mãe brigava, mas como meu pai teve câncer e a gente aprendeu a lidar com a doença, porque eu sou mais forte do que o câncer, porque Deus é mais forte do que ele, eu entendo assim. Por isso que eu falo tranquilamente no nome, né? Eu acredito muito em Deus e você está aqui graças a Ele, graças a Deus. Então, Berlândia, quando você descobriu, eu estou com câncer, o que foi? Além do mundo ter caído, que é natural para você, eu acredito que sua mãe deve ter, meu Deus do céu, e agora José, né, sua família toda,
Além do apoio, o que foi que você fez? Ficou aqui em Cajazeiras ou foi para a capital de todos os paraibanos? Fui para a capital. A minha irmã, as minhas duas irmãs moravam lá. E de imediato a minha irmã tinha muito conhecido no hospital, graças a Deus. Hospital Napoleão Laureano, que é o ponto de referência Isso. de câncer, Verdade. não só na Paraíba, mas em todo o Nordeste. Verdade. Até quando eu fui receber a biópsia, o médico disse a mim que eu fosse um acompanhante. E eu disse eu fui só. Não disse a ninguém que tinha chegado, porque todo dia minha mãe me perguntava: Berlânia, já chegou? Minha filha, já ligaram? E você para poupá-la? Para poupar, porque eu tinha quase certeza, eu pressentia algo. Bateu no coração, eu estou com esse problema? Bateu quando o médico começou a conversar comigo, mas que não disse que era. Um profissional, de imediato não, esperou a biópsia chegar. E eu fui receber, quando ele ligou para mim com 10 dias, então eu tive a confirmação. Ele me deu 20 dias. E eu fui, recebi, ele perguntou: eu quero ser o acompanhante. E eu falei para ele: meu acompanhante é Jesus. Estava bem acompanhada, né? Então ele disse a mim que eu não brincasse e cuidasse. Foi o que eu fiz. Eu vim pela casa da minha mãe, porque ela era a primeira pessoa que precisava saber. Então eu vim e entrei e disse, ela estava na sala e eu disse: mãe, se a minha biópsia der positiva, você me acompanha? Ela me abraçou chorando e disse: eu já ia lhe pedir para, se acontecesse o que acontecesse, você me levar com você. Eu não queria ficar porque ela não queria ficar para vir notícias de lá para cá. Ela queria estar junto. Ela queria estar junto comigo e eu queria estar junto com ela. Então, eu disse, então vamos cuidar, vamos resolver, não adianta mãe chorar, não adianta se desesperar, eu estou com câncer e eu quero lutar, eu quero viver, porque eu tenho 2 filhos para me criar, eu quero voltar para casa. Então pronto, arrume a mala, eu até ri com ela riu chorando, eu disse, arrume a mala que a gente vai para João Pessoa. E foi aí que eu liguei para minha irmã Neves, que morava lá na época, e Neves marcou tudo, Humberto, foi tudo providência divina, porque tudo deu certo, tudo foi se encaixando. E rapidinho, isso foi no sábado, na segunda-feira eu já estava no Laureano para minha consulta, com o meu médico. Você teve o câncer diagnosticado, câncer na boca. Câncer de borda de língua. Borda de língua. Você fez essa cirurgia de imediato ou antes da cirurgia teve que fazer algum tratamento? Não, eu fiz, aí eu passei no médico, ele viu, disse até que poderia não ser, mas ia fazer outra biópsia, então foi mais outra biópsia, tirar mais um pedaço, pontear, daí já começou todo um processo já de alimentação de tudo, porque na boca. É verdade, é muito dificultoso, né, a comida. É verdade. Você, quando nesse processo de fazer a cirurgia, você chegou a perder alguma coisa, o paladar, o cheiro, alguma coisa referente à doença? A doença começou a te prejudicar em alguma coisa? Quando eu fiz a biópsia lá, e deram 20 dias. Então eu perguntei 20 dias para chegar a outra biópsia de lá. Para constatar. Isso. E quando foi com 10 dias, igual a outra, o resultado chegou e minha irmã ligou para mim. Lana, venha para João Pessoa, que a biópsia chegou, a gente tem que estar no hospital. E a gente foi e deu o mesmo resultado da primeira, deu na segunda. A mesma coisa. Então não tinha para onde correr. Era câncer. Cirurgia, anestesia geral, foi todo um processo, tive que fazer os exames, minha irmã me acompanhou em tudo, todos os meus irmãos tiveram participações na minha vida, cada um no seu lugar, mas Neves me acompanhou em tudo, em todo o processo da doença, biópsia, cirurgia e tratamento. Beta ficou com meus filhos, abandonou a casa dela, passou 9 meses na minha, quase 1 ano na minha casa.
E todos os meus irmãos, sem citar, todos estiveram presentes na minha vida. A minha família foi muito presente na minha vida, meus irmãos e a minha mãe que foi comigo. Teve dia que era quem penteava o cabelo, porque foram 39 sessões de radioterapia. Depois cirurgia, chegou a ter problema com o cabelo? Caiu o cabelo? Não, Você não teve isso? Não, na cirurgia o médico só pediu à minha irmã que a gente levasse o aparelhozinho, colocar A cânula, né? Isso. Para fazer a Pronto, para fazer, porque se ele se aprofundasse, iria precisar, mas que o nódulo tinha que ser retirado, estava com 2,5 centímetros. Quando o médico fez o diagnóstico, disse assim, Berlânia, você é cirúrgico, vamos ter que fazer a cirurgia, além do medo, isso é normal, a pessoa que disser que no momento a aflição não tem medo, além do medo natural, o médico não chegou a determinar alguma coisa, tipo, ou você faz a cirurgia, ou você vai ter problemas sérios? Tinha que fazer a cirurgia. Porque eu estou te perguntando isso aqui, Berlânia, porque há muitos anos atrás, aconteceu com a gente, e um médico chegou, fez o diagnóstico e falou assim, se eu fizer a cirurgia dele, dependendo do que eu encontrar, eu fecho e mando morrer em casa. Ou então disse, se eu não fizer a cirurgia, ele morre daqui a 3, 4 meses de fome e de sede. Quer dizer, a gente ficou entre a cruz e a espada. Eu estou te perguntando se esse medo e se você não recebeu do médico esse diagnóstico mais forte. Então a cirurgia tinha que ser feita? Tinha que ser feita a cirurgia. Ele disse que era um câncer, era raro, eu poderia encontrar, porque eu encontrei só uma pessoa com esse câncer, não é igual, nenhum câncer é igual, mas parecidíssimo com o meu, até no mesmo local, e tinha que retirar, de imediato, tinha que ser feita a cirurgia. Você falou que pós-cirurgia você fez a quimioterapia, foi feita? Foi a radioterapia. Radioterapia. Porque na minha cirurgia, graças a Deus, um milagre aconteceu, que quando foi 4 horas e meia de cirurgia. A minha irmã Neves ficou e o meu cunhado Marquinhos. E minha prima, Pouquinha, que ela é freira em Recife. E eles ficaram essas 4 horas e meia me esperando, e quando eu acordei, tudo, a vista muito cansada, mas eu fui passei a mão aqui. Aí ele fez assim por dedo, eu não falasse, que tinha dado tudo certo, não tinha colocado o aparelho. Então aí eu já agradeci a Deus. Você se preocupou no aparelho? Me preocupei. Olha a vaidade, hein? Olha a vaidade. Não foi assim, não foi vaidade, é porque assim, eu já tinha visto, justamente na casa da minha irmã Neves, alguém que tinha colocado também, amigo da gente, e via o sofrimento e a dificuldade. Quando você fez a cirurgia, você falou que tomou muitas sessões. Você lembra quantas, mais ou menos? Lembro, eu tomei 39 sessões de radioterapia. Da primeira até a última, você podia narrar, não cada uma, mas assim, as dificuldades que você encontrava, porque a radioterapia, eu lembro que meu pai, quando ele tomou quimioterapia, e dependendo do tipo de tratamento, é algo muito invasivo. É algo que meu pai provocava vômito, meu pai não comia, meu pai perdeu peso. Durante esse tempo que você fez esse tratamento, você teve algumas dificuldades que você possa passar para a gente? Eu estou perguntando, Berlânia, assim, eu estou expondo você ao máximo, porque muita gente que está nos vendo pode estar com esse problema em casa, pode estar com problema na família. E eu estou trazendo uma pessoa que venceu essa batalha. Como eu dizia sempre para o meu pai, o senhor é um homem vitorioso. Aí eu digo para você, você é uma mulher vitoriosa que merece com que as pessoas escutem a sua história, não com dó, e sim de orgulho.
por isso que eu disse, eu quero a sua história para a gente passar para outras pessoas. O momento do tratamento, o que era que você mais sentia que até hoje vocês, puxa vida, como foi sofrido para mim isso aqui? Começou na cirurgia porque foram, além das biópsias, 100 pontos na área, foram 29 pontos na cirurgia, na língua. Imagine aí, a boca, para você se alimentar, e sua língua está com 29 pontos. E tudo batia em cima, já começou daí o líquido. Porque eu já não aguentava mais, assim, para estar comendo todo tipo de comida, como eu gostava. E daí no tratamento, foram 39 sessões, a gente saía de casa de meio-dia e chegava 3, 3h30, às vezes 4 horas, porque assim, não só tinha eu lá, né? Você sabe lá, você foi com seu pai, você sabe como é. O Laureano, eu tirei assim o Laureano na escola. Eu até falava com minha irmã, teve dias de eu querer desistir, porque estava cansada. Pesado. Isso. E justamente por conta da alimentação, o rosto ficou todo queima, de uma certa forma, é uma queimadura. E tinha dia que eu dizia, Neves, eu acho que hoje eu não vou aguentar não. E ela dizia, vai, a gente vai. Ela sempre me chama de bichinha. É um apelido que só ela tem. E ela dizia, vamos bichinha, tu vai aguentar, a gente está indo para a escola. Vamos fazer de conta que a gente está indo para a escola, todo dia, para a faculdade. Eu digo... Não deixa de ser, E não né? deixava de ser, Uma porque faculdade da ali vida, alguns né? alunos entraram, alguns tiveram férias, como eu tinha as férias dos retornos, e outros não conseguiram chegar lá. Foi o caso de uma amiga que eu perdi. E dali eu assim, faltando também 10 sessões para terminar, a médica viu que já estava muito inflamado e meu pescoço ficou, tipo assim, não era abrir, mas ficou tipo ferido. E eu já não aguentava mais continuar, faltava 10. E ela chegou uma tarde e disse, olha, Berlândia, você vai parar, você vai passar 10 dias em casa. Se melhorar, a gente continua. Se não, acho que ele não faz dizer, mas a gente conhece. Porque estava muito queimada a área da minha boca. E por várias vezes, para mim alimentar, era as bolhas dentro da minha boca. Bolha d'água. Toda. Queima, né? A língua Queima. toda ferida. E era cheia de bolha de água, toda queimada. Você ficou com algumas sequelas pós-cirurgia até hoje. Fiquei. O que é que você ficou? Eu não tenho saliva. Você não tem a salivação normal? Não. E eu perdi também o paladar. E eu Mas tenho... o paladar que você diz, todo o gosto? Todo, você eu não sente? sei. Eu só sei o que é gelado e quente. Mas não sei porque eu tô vendo o que é. Por Mas eu incrível não que sinto pareça, gosto. o câncer do meu pai era na garganta, né? Ele tomou uma quimioterapia e justamente ele ficou sem o gosto. Ele está com 8 anos e não voltou. Meu pai voltou. Depois, muito tempo, voltou. Ele voltou uns 15 anos depois. Né? Alguns podem voltar antes, outros podem voltar depois. Eu espero que um dia encontrando você voltou. Se Deus quiser. Mas vamos aí. Aí você ficou, além da saliva, você também perdeu o gosto, o paladar. Faço reposição de hormônio, porque o médico falou que teve que irradiar uma parte da tireoide, porque tinha que retirar e queimar ali toda a área. E a questão dos dentes, que doutor Hermano, eu só tenho que agradecer a ele. Porque ele é meu anjo da guarda aqui em Cajazeiras. Afetou os dentes? Sim. Para tirar um dente lá do Laureano é todo um processo. Antibiótico 14 dias antes, 14 depois. Tem que ficar indo, tem que ficar indo e voltando. Então aqui em Cajazeiras, só quem mexe na sua boca é o doutor Hermano. Doutor Hermano, graças a Deus.
Olha a responsabilidade, né, dele, né? A responsabilidade grande. Ele é um anjo da guarda, é só o que eu tenho para dizer dele. É o anjo da guarda na minha Você falou, e eu percebi muito bem, você disse assim, Humberto, teve um momento que eu achei que não ia conseguir. Você lembra que você falou? Eu lembro que meu pai também, ele falava sempre a mesma frase. Meu filho, está pesado. Eu nunca esqueci desse está pesado. Eu uso para muitas coisas. E você teve sua irmã Neves, não foi? Isso. A Neves falou, vamos lá, bichinha. E a bichinha foi, né? E eu fui. E a gente ia todo dia. E nessa parte, ficava Beta em Cajazeiras, as outras minhas irmãs. Cada um fazendo uma parte. Todo mundo. Meu filho mais velho ficou na casa de Serafim. E Beta tomou de conta da minha casa e do mais novo. E nessas idas, eu ia com o marido, porque eu sempre queria vir em casa. E como o marido dela, ele é Sargento Martins, ele estava indo para João Pessoa justamente nessa época. E às vezes eu vinha, terminava o tratamento na sexta e vinha só para ver meus filhos e voltar no domingo à noite, para na segunda estar no Laureano. Às vezes eu vinha, às vezes não, várias vezes eu vim. Depois desse tempo, a cirurgia, você está mais tranquila com relação ao seu problema? Estou. Eu sempre aceitei meu problema. Eu nunca reclamei de Deus em nada. Eu sempre aceitei. As minhas irmãs não me deixam mentir, eu nunca me lastimei, eu chorei. Mas eu sempre procurava chorar, longe de meus filhos, da minha mãe. Meu esposo também foi muito presente no meu problema, na minha doença. Ficou aqui em Cajazeiras e sempre deu conta de tudo. Eu tenho muito que agradecer a ele. Ele sempre foi um marido excelente nessa parte da minha ida para lá, de ficar cuidando dos meus filhos. Eu sempre dizia a ele, cuide dos meus filhos. E se chegar a acontecer de eu morrer, porque assim um dia eu vou morrer. Todos vamos, né? E eu dizia, eu só me entregava a Deus e a Nossa Senhora que me trouxesse para casa e para cuidar dos meus filhos e da minha vida, tocar a minha vida para frente. A história sua, ela é muito importante para que as pessoas entendam o que é um câncer, entendam o que é vencer um câncer. Você é vencedora. Lógico, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe quanto tempo Deus vai nos permitir aqui na Terra, depende dele, né? Quantas vezes a gente encontra uma criança e a gente fica sabendo que uma criança, 3, 4 meses morreu e você diz, meu Deus, é um mistério da vida, né? E a gente tem sempre que agradecer a Deus. Berlânia, eu, além de satisfeito com a sua exposição, mas eu queria fazer a última pergunta para você, referente à sua doença, mas eu queria que você falasse, não só para mim, mas falasse para o pessoal aí, o que foi que você tirou de ensinamento nessa doença toda? O que foi que chegou na sua cabeça? Puxa vida, meu Deus, por que isso? Eu venci. O que é que você fala para aquelas pessoas que nesse exato momento pode estar numa cama, pode estar brigando, aquela briga que você teve há 8 anos atrás? O que é que você tem que dizer? Qual foi o exemplo que você adquiriu com essa sua doença, o danado do câncer? Quando você consegue vencer, você consegue transmitir para as pessoas o que de exemplo? Eu queria também agradecer a todo o pessoal do Laureano, que na época foi todo mundo excelente. Ao meu médico, Dr. Marcos Machi, excelente médico. E eu queria passar para as pessoas que não desistam, apesar dos pesares, aconteça o que acontecer. Mesmo que você fique igual a mim, que tinha que colocar um canudinho na boca, eu passei 4 meses comendo só comida líquida, mas eu nunca reclamei de Deus. Eu achava assim, por que não eu? Tinha que ser outra pessoa? Não, tinha que ser eu. Jesus tinha mano para mim, eu tinha que carregar aquela cruz que tinha vindo para mim, não para outra pessoa. Então, eu peço é que não desistam.
e outra, o apoio da família. A minha mãe ficava ali, ela tinha um calendário que ainda hoje ela tem, que ela ficava marcando todas as radioterapias, terminou, ela marcava. Mas assim, o que me deixou com o coração apertado foi quando eu perdi meu irmão agora, há um ano e pouco, e foi do câncer também. Eita, então, doença danada, né? Então, eu vi assim que tinha hora que ele perdia a esperança, e eu não podia, assim, só o que eu podia falar era o que eu tinha passado e que tinha dado certo. Às vezes eu dizia assim, meu irmão, deu certo, eu venci, eu fui uma vitoriosa, então você também vai vencer. Mas aí vem câncer que ele parece que vem, Humberto, para matar. E foi o dele. E eu acompanhei, graças a Deus e Nossa Senhora, eu acompanhei até o fim. E eu fiquei assim, às vezes eu ficava sem acreditar, meu Deus, eu venci, mas meu irmão não conseguiu. A gente perdeu também uma cunhada nesse intervalo, a esposa do meu irmão também de câncer, e várias outras pessoas queridas, e o câncer assim, ele maltrata, ele machuca você e a família. Belânia, eu tô de máscara. Você podia tirar sua máscara? Você quer tirar sua máscara? Tire sua máscara, vamos fazer a última. Olha pessoal, a Berlânia, eu estou mostrando só ela, tá aí, fez a cirurgia, tá muito bem, pode acreditar. E é isso aí, eu só pedi para você tirar a máscara, porque muita pessoa diz, puxa, ela fez uma cirurgia na boca e não vai mostrar. Tá aí, para você ver, vale a pena acreditar em Deus? Vale a pena acreditar em Deus, em Nossa Senhora. Eu paguei uma promessa recentemente agora, eu fiz uma gruta com a ajuda do pessoal amigo, de Fabiano, que mora lá no sítio, é meu compadre. E várias outras pessoas que ajudaram. Fiz uma gruta, pude construir uma gruta na Serra da Arara e subi com Nossa Senhora. Meu sobrinho é Padre Erivânio, ele me deu a imagem, subiu comigo, fez uma celebração. E assim, a gente não pode desistir de nada que venha para a vida da gente. A gente tem que lutar para vencer. É isso aí, pessoal. Essa foi, né, a história da Berlânia. Berlânia, eu estou aqui na casa dela e ela contou essa história que, para mim, além da emoção da história dela, me fez relembrar a história do meu pai. Se você tem alguma história parecida, você queira trazer para a gente, é muito importante. Vamos trazer exemplo de vida para que a gente possa também fortalecer as pessoas, tá bom? Tá certo? Então, quem quiser entre em contato comigo, que eu vou fazer na sua casa um exemplo de vida. Combinado? Olha, pessoal, às vezes a gente encontra em outras pessoas palavras tão importantes que é para motivar a gente. E é por isso que, além do que Berlânia contou para a gente, eu trago pessoas, né, a irmã dela quer falar um pouquinho a respeito do que aconteceu com Berlânia, ela quer dar a sua versão com relação a isso. E ela está aqui com a gente. Primeiro ela vai dizer o nome, está aqui com Berlânia, vai dizer o nome, fique à vontade, quem é você e conte o que você passou com relação a esse exemplo de vida de Berlânia. Meu nome é Bernadette, muitos me conhecem como Bernadette Martins. Sou a quarta irmã de Berlânia, e Berlânia, ela é uma menina vitoriosa, né, como ela já citou aqui. Quando foi descoberto o problema dela, que ela foi para João Pessoa, a preocupação dela eram os filhos. E eu não poderia deixar de cuidar exatamente do que era mais precioso para ela, que seriam os seus filhos. Eu deixei a minha casa e fui me dedicar a Berlânia e aos filhos dela. O Pedro não vivia diretamente em casa, vivia mais com o Serafim, mas o Pablo, que era pequeno, eu me dediquei a cuidar dele. Edilson, o meu cunhado, que também é um homem ímpar, eu costumo dizer, Edilson é um homem ímpar, porque
Em nenhum momento ele assim, se desesperava, nem ele reclamava de nada. Ele sempre ele perguntava. Eu tomei conta da casa. Eu fui praticamente a dona da casa de Lana, para cuidar do filho, do esposo e da casa, né? Porque ela sempre foi uma pessoa muito exigente com as coisas dela. E eu sempre procurei manter aquilo ali, né? E não me arrependo de jeito nenhum. Sempre dava aquela força. Quando ela chegava, ela estava naquela fase, tinha dia de não querer ver ninguém, sabe? Eu fazia a comida e ela empurrar o prato, dizer que não queria, porque era aquela coisa repetitiva. Eu fazia aquela sopa, sempre a mesma coisa, sem colocar tempero, porque não podia. E eu na época, eu emagreci ao invés de Lana. Lana, ela teve o câncer, mas ela não perdeu a beleza. Ela não perdeu o pique, sabe? Lana sempre se manteve. Beleza, cabelo, corpo, ela não emagreceu. Ao contrário, eu perdi 11 quilos. Porque eu não conseguia comer a comida que eu fazia diferente para nós. Eu comi o resto dela, para incentivar ela a comer aquela comida horrorosa, que seria uma sopa passada no liquidificador, para ela tomar num canudo. Aí ela empurrava o prato, eu dizia, vamos mulher, eu vou comer contigo. Ela comia, deixava o resto, eu comia o resto dela. Eu tomava o resto da água, eu comia o resto da geleia, e nisso eu perdi 11 quilos. Principalmente para motivar, né? Para motivar ela a não deixar de comer, porque o médico sempre dizia, se você deixar de comer, você vai ter que usar sonda. E ela tinha medo de usar essa sonda. E a gente também, né? Porque era mais doloroso para cuidar dela. Ela queimou muito, ela usava sempre chá de camomila. Eu cheguei a abusar da camomila por conta disso. Porque eu que fazia aquele chá, eu que colocava aquelas compressas. E a motivação dela se alimentar fez com que eu deixasse a minha alimentação normal para comer exatamente o resto que ela deixava, porque ela não queria mais comer aquele tipo de comida. Diante da situação da Berlânia, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Não só por a Berlânia, mas por qualquer outra irmã minha. Porque a nossa família, como ela disse no início, a gente tem algumas desavenças, mas a gente é unido, seja lá em qual for a situação. E eu não me arrependo de ter cuidado dela, dos filhos dela. E que Deus abençoe, que nunca mais. Mas eu faria tudo de novo, sim. Eu sou Neves, uma das irmãs que eu sempre ajudei a cuidar delas. Desde ela pequena, ela com 3 meses, eu tomei conta. Aí quando aconteceu isso, esse problema na vida dela, eu morava em João Pessoa, eu e minha irmã. Fátima sempre teve participação em tudo. Porque era assim, eu acompanhava por método, o tratamento, mas minha irmã, Fátima, quem ficava em casa para cuidar da comida, para quando a gente chegar do hospital, já chegava tarde, já está tudo pronto. E eu quero lhe dizer, Humberto, que quando eu morava em João Pessoa, minha casa era uma casa de apoio. Teve tempo na minha casa que eu cuidava de 3 pacientes de câncer, de radioterapia e quimioterapia. Tinha um dia que eu saía de casa antes de 5 horas da manhã e chegava em casa de noite, 12 horas da noite, muitas vezes. Minha filha era pequena e as acompanhantes com as pessoas ficavam com minha filha. Tinha semana que eu passava a semana toda sem ver minha filha acordada. Porque eu saía, deixava ela dormindo e chegava, achava ela dormindo. E assim foi, eu nunca me cansei. Eu fazia por amor. Eu ia para aquele hospital por amor. Eu ia com as pessoas, nunca me cansei, nunca me reclamei. E sempre cuidava com o maior amor e carinho do mundo. Eu cheguei a cuidar a primeira paciente que foi lá em casa foi Dona Creuza, a mãe de Maria do Araújo. A Maria, eu amava aquela criatura. Aí depois dela veio mais e veio o filho dela também. Aí veio Berlânia, veio minha cunhada e eu sempre aqui acompanhava para os hospitais.
Missão cumprida, então, Missão com cumprida. relação a Berlândia? Missão cumprida. Faria tudo de novo porque- se, né, É. fosse permissão de E Deus? Deus queira que não aconteça nada. Deus Mas era quiser. assim, tinha dia que ela queria desistir. No dia mesmo que ela foi fazer o raio-x com aquela máscara, para poder começar o tratamento, ela foi, quando ela chegou na sala, ela não aceitou, ela voltou. Aí eu sempre dava uma prensa nela. Tinha que dar, né? Era assim, com o coração certeza. partido, mas tinha que dar. Eu disse a ela, olha, amanhã você vem de novo. E se você não deixar fazer, você não usar essa máscara, eu vou pegar você aqui dentro do hospital, eu vou dar um chinelado. Dá uma peia. Falei sério. É. Aí- Ainda bem Aí ela que no você outro falou dia ela sério. foi, aí eu disse, olha, Berlândia, deixa fazer, mulher, porque vai ser mais rápido o teu tratamento. Se você não deixar fazer, vai demorar mais ainda. Eu tenho um conhecimento muito bom no hospital, a Maria, doutora, era o médico doutor Saulo, doutora Carol, doutor Marcos Macho, Edna, e aí as mais, que a gente normalmente não lembra o nome de todas. Mas, aí eu dizia a ela, às vezes ela dizia, hoje eu não vou não. Eu dizia, vamos mulher, faz de conta que a gente vai para a universidade. E eu sempre todos os dias eu dava força a ela para ela não desistir. Eu dizia, não desista não. Aí teve até uma colega da gente que na época estava fazendo tratamento, que eu, como tinha experiência de já cuidar de tanto paciente com esses problemas, que eu já tinha assim mais ou menos uma ideia de como era. Aí um dia a amiga dela chegou, aí disse, muito desanimada, aí me mostrou a boca dela, eu disse a ela, Berlândia, não se apega a ela, não vou citar o nome dela. Não se apega muito a ela não, porque ela não vai resistir não. Ela disse, mulher, aí você começa a dizer, mulher, Deus é quem sabe todas as coisas. Mas eu já vi, eu já cuidei de gente assim, com esse problema dela, e eu sei que não resistiu. Mas aí, graças a Deus, com muito incentivo, era incentivo de todo mundo. E tudo, como ela citou, minha mãe foi presente na vida dela, minha irmã Fátima, os sobrinhos, no dia da cirurgia dela, minha prima de Socorro, e ela é freira, que a gente chama até de Coquinha, veio de Recife para ficar comigo e com ela no hospital. Só saiu de lá quando terminou a cirurgia. Eu fiquei com ela no hospital, bem dizer, escondida. Porque a assistente social falou para mim que eu tinha que falar com o médico para mim ficar fazendo as refeições no hospital. Aí eu disse, eu não consegui falar, porque ele terminou de fazer a cirurgia dela e viajou. Aí ela disse, olha, você pode ficar, mas você não sai daqui de cima. E ali em cima eu fiquei. Quando vinha as pessoas, eu ficava por ali, na cama, mais ela, e fiquei sem comer. Durante os dias que ela passou no hospital, eu tomava água. Mas ali eu não tinha problema comigo. Mas valeu a pena. Jesus me fortificava. Oh, coisa boa. E Nossa Senhora. Tem uma cara com um caderno do... E assim foi. Graças a Deus terminou com sucesso. Meu irmão não teve a mesma sorte, mas tudo é da vontade de Deus, né? Tudo é da vontade de Deus. Tudo é na hora de Deus, tudo é no tempo de Deus. E a gente deve glorificar. Dar glória a Jesus e a Nossa Senhora. Com certeza. Porque Nossa Senhora eu posso dizer assim, eu digo que ela é minha mãe, porque ela é nossa mãe. Mas eu tenho tanta fé em Nossa Senhora, que tudo que eu peço a ela, graças a Deus, até hoje eu alcancei. A fé é muito importante. É verdade. Valeu. Olha, pessoal, mais um exemplo de vida contado para vocês, aonde a gente trouxe a história da Berlândia. Aqui, as irmãs dela mostrando a força, o apoio que a família tem dado. Se você tem algum exemplo de vida na sua casa, na sua cidade, na sua família, passe para a gente. Faça como fez a Berlândia. O exemplo dela vai servir para outras pessoas também a vencerem. Vencer um câncer, que é uma das doenças mais cruéis que nós temos. Mas graças a Deus, tudo é possível. Sempre acreditando em Deus, você vai chegar e vai dizer, eu também venci o câncer. Eu também venci essa dificuldade. No caso da Berlândia foi o câncer, mas pode ser outra coisa. Então eu aguardo vocês aí trazendo mais um exemplo de vida.